Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Que alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar de uma palavra que o Senhor tem falado ao meu coração. Meu nome é Esther, eu faço parte da liderança do Cafofo e nesse nosso mês de devocionais falando sobre serviço, eu queria tratar esse tópico com vocês. Eu separei 2 textos bíblicos para a gente começar. O primeiro está lá em Marcos 10, do 42 ao 45, que é quando Jesus está falando com os discípulos e ele direciona eles no seguinte: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O segundo está lá em Romanos 12:10, que diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. O primeiro tópico que eu queria tratar é justamente sobre o que a Bíblia pensa sobre serviço. E eu entendo que o serviço ele é um chamado de Deus universal para todos os cristãos. Nos comissiona para expandir o reino dele aqui na terra. E através do servir uns aos outros, nós servimos a Deus e edificamos a igreja de Cristo, que é o corpo dele aqui na terra. E dessa forma, nós vivemos uma relação cíclica de servidão, porque nós fomos criados pelo Senhor e nós fomos criados imagem e semelhança dele. E uma das características dele, que ele nos atribui, é sermos seres relacionais como ele é. E nós nos relacionamos uns com os outros, servimos uns aos outros e assim nós servimos a Deus e fazemos ele ser glorificado. O segundo ponto é como nós servimos nas nossas áreas ministeriais. E eu acredito que servir seja um ato de nos gastar uns com os outros. É um termo que eu uso muito, que é como se nós nos desperdiçássemos. Mas eu não quero dizer desperdiçar no sentido negativo da palavra, de usar algo com futilidade. Mas é de exatamente a gente nos doar, nós nos gastarmos no serviço uns pelos outros. Sair da nossa zona de conforto e tomar o nosso papel numa obra que é muito maior do que nós, que o Senhor nos dá o privilégio de fazer parte. Não é como se Ele precisasse de nós para que ela acontecesse, mas Ele é tão bom que Ele nos permite fazer parte da obra que Ele tem para realizar. E uma coisa que eu penso muito é sobre o nosso posicionamento de responsabilidade com o nosso serviço. Muitas vezes a gente precisa fazer o que precisa ser feito, nem sempre é aquilo que a gente está com vontade de fazer naquele momento, sabe? Mas nós temos um compromisso com o Senhor. Nós temos um compromisso em servir os nossos irmãos com dedicação. Nós amamos ao Senhor, amamos a nossa igreja. E a gente se doa, a gente faz o que a gente precisa fazer para atender as necessidades da nossa comunidade, né? Como diz lá em Romanos, a gente tem que se dedicar uns aos outros em amor, em serviço, em humildade. Porque nem Jesus, ele quis ser servido quando ele estava aqui na terra. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele veio para servir, aquele que é o Rei, o próprio Deus. Ele não se coroou aqui e veio para ser servido, mas ele serviu e ele se entregou por nós. Da mesma forma, ele quer que nós nos entreguemos uns pelos outros. Assim, lá em Colossenses 3:23, eu separei um trechinho que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Porque essa é uma temática que a gente tem trazido muito no Cafofo, principalmente trabalhando com a liderança, de que não é só sobre fazer, é sobre fazer o melhor que nós pudermos. Não é só sobre servir, mas é sobre servir com excelência, porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus, porque é para isso que nós fomos criados. Então, que a gente quer entregar o nosso melhor serviço para edificar a vida desses adolescentes, que também são o corpo de Cristo. E eu acredito
ministérios, Ele se revela através do serviço que Ele nos capacita, que Ele nos chama, que Ele nos permite fazer. E mesmo nos desafios que a gente encontra, Deus é glorificado. E uma certeza que eu tenho muito grande no meu coração é de que o Deus da missão, Ele capacita o missionário. Então, Ele nos direciona, Ele nos instrumentaliza, Ele nos mostra o que fazer e Ele nunca nos daria uma missão que Ele não nos daria capacidade para cumprir. E esse é o meu desejo do meu coração para nós como igreja, que nós nos deixemos ser direcionados e guiados pela voz do Senhor e que a gente se doe cada dia mais para edificar a nossa igreja, a nossa comunidade, que é também o corpo de Cristo, para que, servindo uns aos outros, nos relacionando de forma responsável, amorosa e muito humilde, nós façamos o nosso Deus ser glorificado, porque é para isso que nós fomos criados. Que o Senhor continue falando aos nossos corações e que essa palavra possa firmar na nossa vida, que nós possamos colocar em prática o serviço excelente que Ele nos chama para